vamos ver o assunto dessa semana. Eu quis apresentar uma espécie de balanço, mas é um balanço assim pessoal meu, né? Vocês podem, até eu estou interessado em saber a opinião de vocês, assim, a perspectiva de vocês, porque esse seminário para mim ele é uma espécie de um empreendimento bastante pessoal, né? E que nem eu falei já no início na primeira aula já, no primeiro encontro nosso aqui, porque é uma tentativa de encontrar uma uma filosofia para mim, uma filosofia com a qual eu me identifique e, que eu possa chamar de minha, né? Mesmo que ela não seja assim muito diferente de outras que já tem por aí, né? Mesmo que ela não seja original, mesmo que não seja grande coisa, porque eu acho que para mim assim foi bem interessante esse semestre, né? Porque eu acho que tem eu pelo menos tenho esse anseio, né? Ou essa vontade uh, de de uh, de não fazer da filosofia simplesmente uma profissão, né? De não fazer da filosofia simplesmente assim uma ocupação, mas de incorporar ela de alguma maneira na minha maneira de viver a vida. Então eu fiquei pensando assim, né? Que eu realmente, em que eu realmente acredito, né? Que se eu fosse escrever uma filosofia, como é que ela seria? Que jeito ela teria, né? E é claro, quando eu faço essa pergunta agora, eu já tenho uma história na filosofia e então, obviamente, eu tenho assim as minhas preferências, as minhas inclinações. Então, isso de certa maneira marca, né, o meu ponto de partida. Então, o meu ponto de partida ele tem essa história pregressa aí de envolvimento, né, com a filosofia empirista ou com a filosofia de Quine em particular, com a filosofia analítica e também com esse lado meu que é mais religioso, né? Então isso foi para mim uma coisa difícil no início na filosofia, porque eu sempre tive assim um lado mais espiritual, religioso, mas não sabia como encaixar ele na filosofia. Então, durante um bom tempo eu vivia uma espécie, ou primeiro eu vivi um bom tempo sendo ateu, mas isso me incomodava muito, assim, eu me sentia sempre eu achava que tinha alguma coisa faltando, eu notava que as minhas reações, né, quando eu tratava desse assunto eram exageradas ou descabidas, então para mim tinham vários indicadores, né, ali de que tinha algo fora do lugar. Então, quando eu comecei a, a estudar a filosofia de Quine, que curiosamente é o filósofo. Eu acho que eu considero o Quine o principal metafísico materialista do século XX, tá? É um dos principais metafísicos materialistas de todos os tempos, eu acho, o Quine. Mas ele tem a filosofia ultra empirista, então ele ele não ele acha que questões que qualquer questão pode ser ou merece ser tratada, pode em princípio ser tratada de maneira científica. Não há nada que em princípio para ele fuja a priori do escopo de investigação das ciências. Então, para ele, a questão sobre se existem almas, por exemplo, se a mente é uma substância, né, que Descartes disse, se a mente é só o cérebro, para ele isso é uma questão empírica. Para ele isso é uma questão que o avanço da ciência vai resolver. E ele acha que a mente, que nós somos só coisas físicas.
Mas ele chegou a essa conclusão de que nós somos só coisas físicas porque ele considerou que isso é o que as ciências naturais estavam indicando na época em que ele fez essa sistematização, que foi década de 50, 60, né, principalmente. O trabalho, assim, a filosofia dele se constituiu mesmo na década de 40, 50, 60, um pouco também. Mas, enfim, o que ele pretendeu fazer foi isso, foi uma sistematização das ciências, né, a partir de dentro. Então, ele é um filósofo cientificista. E ele propôs, então, uma espécie de metafísica baseada nos resultados da ciência. Então, a metafísica para o Quine é uma espécie, o Quine tem uma epistemologia naturalizada, né, que é conhecido por ter uma epistemologia naturalizada, mas ele tem também uma metafísica naturalizada. A metafísica naturalizada do Quine é uma metafísica que se apresenta, né, que ele propõe como uma sistematização, uma simplificação, uma clarificação dos resultados das diversas ciências, tá? Então, isso para mim foi interessante, porque eu vi, bom, então, em princípio, né, ele poderia ter uma outra metafísica se os resultados das ciências mostrassem o contrário. Então, ele começa com o naturalismo e chega no materialismo. Mas eu penso que eu penso ter que, quer dizer, então eu comecei eu comecei a ver a possibilidade de de usar essa mesma metodologia e chegar nos resultados contrários ao do Quine, porque a rigor o Quine nunca estudou assuntos assim religiosos, por exemplo, espirituais, né? E ele nunca escreveu sobre nada disso, e eu acho que ele não sabia nada sobre esse assunto, né? Eu li a autobiografia dele, eu vejo assim, não sabe nada desse assunto. E as críticas, assim, ateias, né? As críticas, assim, materialistas, assim, que eu vejo para fenômenos espirituais são muito pobres, porque desconhecem o fenômeno. O caso mais assim evidente disso nos anos recentes foi esse livro do Richard Dawkins, né, Deus, uma ilusão. É um livro que desconhece o fenômeno religioso, basicamente é um livro assim dogmático e do ponto de vista científico ele é pobre, ele é trivial, ele não tem uma investigação científica do fenômeno e daí tem uma conclusão. O que tem ali é uma opinião a priori sobre o assunto. Então, então eu comecei a recolher assim indícios disso, né? E então o livro do William James, por exemplo, foi bem importante, foi interessante. Depois eu vi que tem uma enorme literatura sobre isso. E aí começaram a aparecer outras coisas para mim, né? Em particular, que não há essa suposta aquela esperança que havia no século XX para muitos filósofos analíticos, em particular para os positivistas lógicos, mas também para Quine, para outros, para muitos empiristas, né? De uma uniformidade ou unificação, convergência das teorias científicas, isso não aconteceu. E na verdade, isso sempre ficou só na promessa, isso, né? Então não houve uma unificação, assim, da biologia com a psicologia, com a física, né, as ciências humanas, quer dizer, assim, havia uma ideia inicialmente de que haveria uma espécie de convergência das disciplinas científicas, e isso realmente não aconteceu, né? Então, e não parece estar acontecendo. Então, o que a gente tem nas ciências é um pluralismo de disciplinas científicas, de métodos científicos, de ontologias, então, se eu fosse fazer uma sistematização das ciências hoje, usando os mesmos pressupostos lá que levaram o Quine ao materialismo, eu chegaria às conclusões diferentes dele. Eu chegaria a uma conclusão perspectivista, pluralista. Tá? Então, em parte, foi isso que eu quis investigar nesse semestre, né, e com vocês. E de fato, né, a gente tem
a gente tem, assim, eu acho, boas razões, né, para duvidar dessa unificação, né, das disciplinas científicas. Na verdade, tem outras coisas que nem coloquei, que tem esses estudos hoje bem interessantes sobre complexidade nas ciências, né? Então, esses são indícios assim, adicionais. E complexidade, fenômenos emergentes nas ciências, né? Diversos níveis, assim, pelos quais nós podemos estudar um mesmo tipo de fenômeno. Então, se a gente junta isso com a ideia de que a metafísica que a gente obtém como resultado da sistematização das ciências em parte, produto das diversas metodologias científicas. Se a gente junta as duas coisas, a gente acaba com perspectivismo, acho, não só no domínio epistêmico, mas também no domínio assim, metafísico, tá? Porque as duas coisas estão ligadas nesses projetos naturalistas. Então, essa é uma razão, eu acho, para o perspectivismo. Mas, mesmo que eu não fosse naturalista, né? Porque se eu não fosse naturalista, se eu fosse um não naturalista, aí eu teria mais razões ainda, né? Porque eu poderia usar argumentos do tipo como os que o Heidegger usa, né? Que a ciência ela nos fornece um tipo de perspectiva, um tipo de objeto particular, e que se a minha atenção, a minha maneira de viver, de se relacionar com as coisas no mundo, de viver a vida, é diferente dessa do cientista, então eu tenho uma outra ontologia, um outro conjunto de relações, um outro conjunto de propriedades, talvez nem sejam propriedades. Enfim, então eu tenho razões adicionais. Então, quer eu seja naturalista, quer eu não seja, eu acabo com isso. E eu acho que essa é a situação assim da filosofia hoje, mas não só da filosofia, é a situação da nossa cultura, tá? Então acho que no final das contas eu nem preciso de um argumento para o perspectivismo. Eu acho que nós já somos perspectivistas, mesmo que a gente não queira. Certo? Então é uma espécie de... Eu não preciso de um argumento, é uma espécie de descrição. É uma descrição da nossa situação atual. Eu estou mais inclinado hoje a pensar as coisas dessa maneira, né? Que nós somos já perspectivistas e não preciso convencer ninguém, não preciso apresentar um argumento, né? Eu acho que nós já somos assim, nós pensamos assim, nós vivemos assim, a nossa mentalidade é assim, a concepção que nós temos de nós mesmos é assim, e é isso que nos dizem as ciências também, né? As diversas disciplinas científicas, pelo fato delas não estarem unificadas, sugerem isso, e a psicologia e a biologia evolutiva sugerem isso, porque elas indicam que nós temos perspectivas psicológicas diferentes em nós mesmos. Nós não temos assim uma visão monolítica, né? A consciência é cindida e além disso tem essas camadas assim inconscientes da mente que são mais determinantes, né, dos nossos pensamentos, a nossa linguagem, nossos comportamentos do que os pensamentos conscientes. E hoje essa é a visão predominante nas ciências cognitivas e nas ciências e na psicologia, né? Então acho que tem um conjunto muito grande de indícios assim disso. Não são propriamente argumentos, quer dizer, tu tem argumentos para cada um, né, em particular, mas o resultado é factual, vocês entendem? É uma apresentação de um fato. E então, isso é o que eu estou chamando de uma filosofia perspectivista. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer algum comentário, ou crítica, ou objeção, ou mostrar o que está errado nisso que eu estou dizendo? Eu acho muito legal, professor, essa abordagem mais temática que a disciplina tem. Num certo sentido, é uma espécie de patinho feio, assim, lá no departamento. E ainda mais essa ênfase em trazer a filosofia para algo que se alinha a um projeto de vida mesmo. Então, achei muito, muito pertinente, assim. E se pretender o holista, né? Assim, explicar vários fenômenos da vida humana a partir de um mesmo conceito, de um mesmo tema, né? Foi surpreendente do ponto de vista positivamente, assim. Eu confesso que desde o início eu tive um pouco de dificuldade com
Eu não sei se é a polissemia da palavra perspectiva, né? Que mesmo aqui ainda, né, falando sobre os nossos trabalhos aqui, a gente às vezes parece entender que é uma interpretação, ou que é o que significa ser um ponto de vista. Isso mesmo já é metaforicamente utilizado, então acho que essa minha dificuldade foi se dissolvendo assim, ao longo do semestre. Enfim, acho que talvez tenha sido a maior dificuldade que eu tenha tido na disciplina, mas de resto, o fato de que esse conceito, ainda que metaforicamente empregado, óbvio, né, consiga lidar com tantos aspectos da vida humana, né, desde a moral, da religião, da arte, etc., da ciência, acho que é muito interessante. E, por fim, concordaria contigo. Eu acho que tu está partindo de um bom ponto aí, que é, bom, as ciências mais empíricas parece que estão apontando mesmo para isso que parece inegável, que é o fato de que os nossos sistemas cognitivos são enviesados às vezes para lá, às vezes para cá, a gente não tem uma perspectiva só, a gente adota, dependendo do momento de vida, do objeto ou dos nossos interesses, maneiras de decodificar problemas, fenômenos, enfim, e acaba que as nossas ações e crenças são afetadas por isso. Então, eu concordaria contigo, acho que nesse sentido é como se não precisasse de argumento, né? A gente já está vendo que as coisas são assim, e parece que está dado, de fato, que nós somos perspectivados no plural mesmo, né? Com S. Sim, obrigado, Thiago. Eu acho que, de fato, está faltando ainda uma mais precisão assim, conceitual no uso de perspectiva, né? Porque a palavra pode ser usada, eu venho usando ela aqui de várias maneiras, né? Tem, mesmo metaforicamente, estou usando de várias maneiras para falar de fenômenos muito distintos. Então, tem que ver se é útil continuar falando assim, né? Eu não fiz essa investigação ainda. Pode ser que seja frouxo demais. Pode ser que... Isso em até algum momento, professor, eu cheguei a te fazer essa pergunta, se falar em perspectiva era sempre e necessariamente falar em conflito de perspectiva, parecia que sempre havia uma exclusão, aí tu me deixou claro, não, às vezes elas são complementares e tal, mas agora mesmo aqui nos trabalhos tu sugeriu a gente fazer alguma coisa sobre conflito de perspectiva e tal, enfim, mais porque às vezes parece que uma mesma disciplina não é uma mesma disciplina, mas o mesmo objeto pode ser recortado por diferentes disciplinas, e isso implica em diferentes perspectivas, mas isso não é um problema por si só. E às vezes parece que uma mesma área de interesse pode ela sim adotar como que posições de ataque diferentes perante um objeto, e isso gera algum problema. Enfim, não sei se eu tenho também uma solução que eu tenho encontrado para mapear esse meu terreno ao longo da disciplina que quando tu falaste em perspectiva, mas fica a reflexão. A ideia de perspectiva é a seguinte: quando a gente olha para um objeto, a gente olha a partir de um ponto de vista, certo? Então, eu agora, quando eu falo de perspectiva, eu não estou mais falando do objeto, mas eu estou falando do ponto de vista a partir do qual o objeto é visto. Então, é uma noção meio reflexiva, né? E a mesma coisa quando a gente fala, sei lá, quando eu falo de justiça, quando eu falo de liberdade, quando eu falo de conhecimento, né? Enfim, de ciência, enfim, de religião, qualquer coisa, matemática, eu falo usando determinados conceitos, eu falo usando pressupondo certos métodos, tendo uma certa atitude com relação àquela disciplina. Então, isso a gente pode chamar metaforicamente de perspectiva, quer dizer, aquilo, a moldura que uma moldura assim, que pode ser conceitual, pode ser psicológica, pode ser espiritual, pode ser física, mas que através do qual a gente se dirige, né, àquele objeto, o assunto, o tema. E então eu acho que aconteceu isso. Quer dizer, houve esse fenômeno, né, na modernidade, que é as filosofias modernas, a ciência, todas as atividades humanas, a política, a moralidade, ela pôs em destaque a subjetividade, né? A gente teve assim o início ali de uma filosofia da consciência, né? Com Descartes, né? O eu
o eu penso deve acompanhar todas as minhas representações, o Kant diz. Então a gente tem a filosofia feita, a filosofia passa a tratar não do mundo, como era em Platão e Aristóteles, mas os medievais, mas ela passa a tratar de ideias, representações. É por meio das ideias que eu chego nas coisas, né? Que eu conheço o mundo. É por meio das representações que eu conheço como são os fenômenos, a realidade, a única realidade que nos é acessível. Então, mas se eu introduzo isso na filosofia, isso foi feito não só na filosofia, foi feito na política, foi feito na moralidade, foi feito na religião, Na arte, deste alguns exemplos. nas ciências. A ciência experimental é isso. Eu tenho teorias, perspectivas, hipóteses, eu não tenho o mundo mesmo mais sendo apresentado. Professor, tu chega a ter um levantamento de se o desenvolvimento dessa ideia, porque nós estamos falando aqui quase de uma história das ideias mesmo, né? Sim. Ele é semelhante no Oriente, porque me parece que no Ocidente isso fica muito claro, né? A gente tem com a modernidade e com, digamos, a invenção do indivíduo moderno, com o seu jeito de pensar, a sua visão de mundo, essa concomitância toda de fenômenos se desenvolvendo nas ciências, etc. E tal. Tu chegaste nas tuas pesquisas aí ver se a gente pode falar em algum desenvolvimento semelhante no Oriente? Não sei. Eu não sei como é que... Claro que eles foram afetados pelo desenvolvimento científico nosso, então o mundo se ocidentalizou de certa maneira, né? Uma parte, né? Em parte se ocidentalizou. Quer dizer, assim, existe a cultura científica é produto desses desenvolvimentos europeus. Toda a cultura científica mundial, ela não, a revolução científica não aconteceu, né? A revolução agrícola aconteceu em 6 ou 7 lugares ao mesmo tempo. Aconteceu no Oriente Médio, mais de um lugar do Oriente Médio, aconteceu aqui nas Américas com os astecas, aconteceu na Ásia, na China, né? As plantações de arroz. Então houve revolução agrícola simultaneamente, mais ou menos simultaneamente, há 10 mil anos. Agora, a revolução científica não, ela aconteceu só na Europa. Então, mas hoje em dia os chineses fazem tanta ciência quanto mais até do que nós aqui, né? E, enfim, o mundo se ocidentalizou dessa maneira, né? Mas eu não sei se, então, o tipo de regime político, né? A ideia de liberdades civis que foram produzidos aí pelas revoluções políticas liberais da modernidade, elas também se difundiram mundo afora, né? Então, tu vai no Japão hoje, eles têm uma democracia baseada em princípios liberais que foram desenvolvidos na Inglaterra, sei lá, na França. Então, essa ideia, né, se misturou. Agora, então eu não sei se tem isso, se eles têm isso também na filosofia deles, né? Se eles desenvolveram isso na filosofia deles também. Mas o fato é o seguinte, o mundo hoje está unificado, então as pessoas, né, incorporaram isso de alguma maneira, né, na sua maneira de viver, né? Então, mesmo nós aqui no Brasil, né, a gente tem essa herança europeia, mas a nossa cultura brasileira é diferente, nós não somos europeus, com certeza. Nós somos bem diferentes dos europeus, né, dos brasileiros. E a cultura brasileira, né, é bem diferente da cultura das diversas culturas europeias. E porque aqui a gente teve a influência muito forte de africanos e indígenas. E isso marcou muito, assim quando tu vai ao exterior, tu nota, né? Muitas, assim, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de se relacionar, são próprias aqui do Brasil. Mas, assim, né, a gente vive, então, a gente incorporou essa herança europeia, assim como os japoneses, os chineses se incorporaram, mas de maneiras peculiares, porque isso se misturou com a nossa cultura, se misturou lá com os chineses com a cultura deles, com os japoneses com a cultura deles, com os americanos com a cultura deles, enfim. Então tem versões diferentes, né, desses mesmos fenômenos em países diferentes.
em grupos diferentes, né? Então, eu acho que que pode ser que tenha, né? Mas assim, pode ser que eles tenham já uma tradição independente disso, mas o fato é que, né, a gente tem, pelo menos num certo nível, assim, isso se globalizou, né? Muito, assim, o tipo de concepção, claro que existem povos, existem grupos que não incorporaram isso ainda, né? Então, se tu for ali na Amazônia, tem alguns grupos assim, talvez algumas tribos nômades, daqueles tuaregs na África, os aborígenes australianos, talvez, né? Umas pessoas assim que vivem assim no interior, do interior, muito isolados no Brasil aqui, e elas têm uma mentalidade assim pré-moderna, né? Então, a visão de mundo deles é meio medieval ainda. Eles estão mais para a Idade Média do que para a modernidade. Mas nós agora aqui, a maioria de nós, a cultura assim, a cultura, a cultura, a cultura mais a cultura intelectualizada no Brasil é com certeza perspectivista. Porque no início a gente tem a introdução da ideia de subjetividade, mas depois isso começa a ser explorado. Então a gente tem, né, no início, por exemplo, quando é introduzido por Descartes e por Kant, a gente tem uma perspectiva, mas é a perspectiva única, é uma perspectiva para todo mundo. Todo mundo tem a mesma perspectiva. Eles introduzem a noção essa de subjetividade, mas as estruturas, a ideia de objetividade é mantida, né, do período anterior. Então, por exemplo, do Kant, lá, a gente tem as categorias do Kant, do entendimento para Kant, mas as categorias são as mesmas para todo mundo, ele diz. Né? Então, a gente tem um perspectivismo de uma única perspectiva, né, que é o Kant. Mas é claro, depois que tu introduz a ideia, isso começa a se proliferar e começa a ser explorado, né, nas artes, começa a ser explorado na política, começa a ser explorado assim, na filosofia. E aí a gente tem essa proliferação de perspectivas. Então, isso produz, assim, muitos efeitos, assim, né? Uma espécie de ansiedade com relativismo, com vale tudo, né? Com tudo é interpretação, que nem o Nietzsche uma vez escreveu, tudo é interpretação, não tem objetividade, tem verdade. Bom, mas o que eu acho que vem acontecendo nos últimos anos é que, à medida em que as disciplinas assim psicológicas, biológicas, científicas vão se desenvolvendo, a gente consegue identificar que não é assim, que não é vale tudo, que não tem assim uma infinidade de perspectivas, que a gente tem um conjunto grande, mas não ilimitado de perspectivas, e que elas todas caem dentro de um certo parâmetro, né? Então isso, por exemplo, que o Jonathan Haidt procura mostrar. A gente tem certos sentimentos, né? Quer dizer assim, o que a gente tem, isso que a gente tem que alguns aspectos, assim, algumas perspectivas impõem restrições às outras. Então, eu acho que isso que eu concluo, né, dessa investigação aqui, desse semestre, que a gente não tem uma só perspectiva, que a gente tem muita, não é assim, eu tenho uma, tu tem outra pessoa tem outra, não é assim. Cada um de nós tem muitas perspectivas. Só que a gente alterna entre uma e outras e elas impõem restrições, às vezes elas se contradizem, às vezes elas se complementam, mas elas não se complementam de qualquer maneira, elas se complementam melhor assim, melhor assado. Então elas vão impondo restrições, né? E umas às outras. Então, por exemplo, se eu tenho determinadas concepções científicas, então eu não posso ter qualquer tipo de religiosidade, né? Tem certos tipos de religiosidade que são simplesmente excluídas se eu aceito, por exemplo, a teoria da evolução, né? Se eu adoto a teoria da evolução, então isso me impõe restrições para as minhas perspectivas religiosas. E as minhas perspectivas religiosas impõem certas restrições às minhas perspectivas morais. E as minhas perspectivas morais impõem certas restrições às minhas perspectivas políticas. Então, a gente tem, na verdade, um sistema de perspectivas, vocês entendem? Mas esse sistema ele não é uniforme, ele não é bem acabado, ele não é
monolítico, né? Não é uma perspectiva, são várias que exercem tensões mútuas, contradições às vezes, né? Então a gente tem essa dinâmica. E isso vale tanto para nós individualmente quanto para a cultura. E então então existem certos freios, né, para as possibilidades de elaboração de novas perspectivas, de modificação de perspectivas, de correção. Existe uma correção, um controle mútuo de uma perspectiva pelas outras. A gente tem propriamente um sistema, eu acho, de perspectiva, mas esse é um sistema parcial, eu diria, não é um sistema total, assim, não é tipo sistema hegeliano, né, que tem tudo. Não, é um sistema parcial porque tem incoerências, tem partes ali que não se encaixam direito e elas vão evoluindo, como mais ou menos acontece quando a gente pensa assim na dinâmica populacional, na evolução das espécies, né? A gente tem variações e restrições que o corpo dos indivíduos de uma população impõe para as próximas gerações, e a gente tem condições assim ambientais, né, que também impõem restrições. A gente tem a competição com outras espécies, cooperação com algumas outras, alimentação mais desse tipo, mais daquele outro. Então a gente tem um conjunto em princípio a gente pode ter mutação para todos os lados, mas apenas algumas vão funcionar, né? Então algumas coisas ali podem estar fora de lugar, podem não se encaixar, podem ser inadequadas para a sobrevivência daquela população naquele momento. Então elas são produzidas, mas logo desaparecem. E assim também eu vejo a nossa mente, nossa cultura, a nosso conjunto assim, de perspectivas que a gente tem, né? A gente tem uma espécie de sistema parcial, um quase sistema de perspectivas. Então, né, a ideia inicial do perspectivismo pode sugerir assim, um relativismo, acabou a objetividade, acabou a verdade, mas não é bem assim. A gente tem controles, só que eles são controles parciais, são controles, né, restrições parciais, tem balizas, digamos assim, dentro das quais há variações. Então, eu acho que quando a gente leva tudo isso em consideração, muitas das ansiedades, né, que a ideia de perspectivismo sugere, né, que faz com que as pessoas, não, eu quero ser realista, eu quero verdade, eu quero objetividade. E às vezes quando eu escuto as pessoas falando isso, me parece assim, por que tu quer tanto isso, né? Por que tu quer tanto isso? O que tu vai ganhar com isso? Né? Então, eu acho que, na verdade, quando as pessoas assim defendem com muito afinco e ênfase, verdade, objetividade, tem uma certa ansiedade, um certo medo ali. E esse medo, às vezes, me parece assim, infundado, porque se a gente descreve em detalhes como é que são essas perspectivas, né, e psicologicamente, moralmente, a gente vê que elas são bem mais limitadas do que parece à primeira vista. A ideia parece, do ponto de vista lógico, elas são ilimitadas, mas do ponto de vista empírico não são. Do ponto de vista empírico há muitas restrições, né? Então isso é que eu acho que é um fato, é o que vem sendo apresentado assim do ponto de vista empírico para nós assim, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar ou dizer alguma coisa? Felipe, Professor, Daniel? Sim. eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre as duas maneiras que está no teu texto, né, no final do teu texto, aquelas duas maneiras de resolução para resolver os conflitos de perspectivas, que a primeira é o reconhecimento consciente de anulação da própria perspectiva, melhor, reconhecimento consciente das perspectivas subjacentes a quaisquer polêmicas, e o segundo é a experiência de anulação da própria perspectiva, que é enfim, experiências que não nos colocamos como espectadores de imagens e tal. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre essas duas formas de conflito de perspectivas. E eu também queria ver o que tu pensa assim da função da filosofia diante desse diagnóstico, sabe? O que a filosofia tem para fazer depois desse diagnóstico? É claro que tem muita coisa para fazer, mas enfim, talvez seja uma pergunta bem vaga, assim, mas porque realmente isso vem à tona, assim, sabe? Qual seria
papel da filosofia diante desse diagnóstico que tu está propondo, assim, além do mero diagnóstico, além da mera explicação, né, desse fato de que a gente tem perspectivas e há conflitos de perspectivas. Sim. Bom, o diagnóstico é filosófico, eu diria, porque ele está num grau assim, não tem uma ciência que trate disso, né? Isso não é um assunto assim, isso transcende o domínio das ciências particulares, né? Enfim, porque mistura, né? Mistura resultados das diversas ciências, mistura um diagnóstico assim sobre a natureza dos seres humanos, a psicologia, e, e em princípio outras pessoas poderiam fazer sistematizações diferentes desses resultados científicos, poderiam. Tu vê, a gente fez aqui, a gente teve esse seminário, foram 14 semanas de texto, 15 semanas agora, e eu escolhi esses textos, né? Poderia ter escolhido outros. Se eu tivesse escolhido outros, os resultados seriam diferentes. Então, a gente começa de onde a gente está, né? Que nem eu falei ali no vídeo, né? Para chegar lá, a gente tem que partir daqui. Seja qual for o lá, seja qual for o aqui. Se eu quero ir para algum lugar, eu tenho que partir de onde eu tô. E esse é o lugar onde eu tô, né? Então, esses são os textos assim que me parecem salientes, mas talvez outra pessoa pudesse fazer uma coisa diferente. Mas isso também é algo perspectivista, porque, né? Porque existe isso, os psicólogos nos dizem isso, existe a impregnação teórica das observações, né? Existe um enviesamento inevitável da nossa atenção, né? A nossa atenção, o mundo não aparece para nós de maneira homogênea. Algumas coisas saltam aos nossos olhos. E saltam aos nossos olhos em parte porque nós temos certos interesses, nós temos certas necessidades, gostos, inclinações psicológicas. Então, essas são as coisas que estão salientes para mim. Então, então existe uma espécie de uma reflexão aí, né? Uma reflexão sobre o que está acontecendo, mas essa reflexão ela é, digamos assim, ela tem como ponto de partida isso que me chama a atenção, essas diversas ciências e fatos, mas ela é uma reflexão de tipo filosófica, porque ela está num nível muito alto, assim, de generalidade, abstração, né? Eu estou falando de coisas assim muito, tu vê, a gente fala de Idade Média, Antiguidade, modernidade, biologia, psicologia, né? Então, quando a gente está fazendo isso, eu diria que a gente está fazendo filosofia, porque... Eu compro totalmente essa ideia. A minha questão é, dado esse diagnóstico filosófico, como que a gente... enfim, se tem alguma implicação prática, sabe, do modo de fazer filosofia a partir desse... Enfim, como é que a gente deve abordar o conhecimento, enfim, esse tipo de coisa. O que a filosofia pode fazer a partir desse diagnóstico e de diferente do que ela já faz com relação a algum tipo de... com relação aos objetos do mundo, na perspectiva teórica, e com relação à natureza da moralidade, por exemplo, no lado prático, assim. Se tem alguma implicação do fazer filosófico a partir desse diagnóstico? Não sei se... Sim, do ponto de vista mais imediato, claro que tem implica a filosofia com certeza, a filosofia faz parte da cultura das pessoas, né? É uma atividade que a gente faz, então ela tem efeitos assim mais imediatos e mais a longo prazo, né? Do ponto de vista assim mais imediato, o efeito, eu acho, a contribuição que ela pode dar é ajudar a resolver essa situação horrorosa em que a gente se meteu, que a humanidade se meteu, né? De brigas assim incessantes, né? E sobre tudo agora ficou objeto de controvérsia ideológica. E então os debates científicos ficaram partidarizados, os debates morais ficaram partidarizados, os debates religiosos ficaram partidarizados. Então, a atitude das pessoas quando estão falando de religião não é uma atitude religiosa, é uma atitude partidária. A atitude das pessoas quando estão falando de
ciência, ou sobre, sei lá, crescimento global, por exemplo, é uma atitude partidarizada. Então, a discussão se inviabilizou, tá? A discussão pública, os debates públicos e a reflexão assim qualificada efetivamente se inviabilizou. E ela se inviabilizou justamente em função desse tribalismo aí que tu fala assim, né, a gente tem tribos e eu acho que em parte isso é uma espécie de reação meio assim regressiva, né, para um período pré-moderno. É um período assim, né, em que só tem a minha perspectiva, a perspectiva do meu grupo, que era a perspectiva basicamente assim dos portugueses quando chegaram aqui para colonizar o Brasil. Só tem, os homens agora, será que tem os índios aqui? Será que eles são gente? Será que são gente? Né? Se são gente, então vamos catequizar, senão vamos tratar eles como bicho. Então só tem a minha perspectiva, né? Então essa é a perspectiva. O tribalismo é em parte isso. Eu acho que o perspectivismo é o contrário disso. O perspectivismo é o reconhecimento, né, de que nem comigo mesmo eu consigo ser tribalista, vocês entendem? Porque eu já tenho várias perspectivas em mim. Então, se eu reconheço que tem várias perspectivas em mim, fica muito mais fácil eu ver isso nos outros também, né? Então, o primeiro passo, eu acho, é sempre tu ver como é que isso funciona em ti. E, então, né, né, a gente tem que reconhecer que nós temos enviesamentos assim cognitivos, nós temos enviesamentos morais, nós temos comportamentos viciados, todos nós temos comportamentos assim viciados, né? E então quando uma pessoa fica assim extremamente indignada, né, com sei lá, com a corrupção ou com o que uma outra pessoa disse, né? Olha que absurdo, que toda hora a gente vê isso agora na televisão, nas atitudes na política. Que absurdo, que barbaridade, não sei o quê. Bom, o problema é que né, do ponto de vista assim, psicológico, isso é um indício de que esse é um lado que isso que está mobilizando aquela pessoa está presente nela e ela não sabe lidar com aquilo, então ela projeta no ar. São casos assim bem infantis, assim, de projeção, né, de aspectos sombrios da personalidade nos outros. Então, os debates públicos no Brasil e no mundo inteiro hoje estão dominados por essas projeções de sombras, né? E já faz um tempo que tem assim, quer dizer, o século XX inteiro foi marcado por coisas desse tipo, né? Aspectos assim sombrios quer dizer, a gente viu, né, quando o Jung, por exemplo, aquele texto que é de 1928, depois ele escreveu sobre a ascensão do nazismo, né, como é que isso aconteceu, e ali a gente tinha, obviamente, projeção, né, de aspectos sombrios da personalidade das pessoas, assim, do inconsciente coletivo, aspectos assim rejeitados, sombrios que não foram trabalhados, que não foram reconhecidos, foram projetados ali pelos alemães nos judeus, e aí, enfim. Então, do ponto de vista prático, eu acho que o perspectivismo tem esse efeito assim terapêutico, né? Ele nos diz assim, todos nós temos aspectos daquilo, das opiniões e perspectivas que a gente rejeita. Todos nós estamos unidos assim, nesse sistema, nós temos um sistema de perspectiva. Ninguém é monolítico, todo mundo tem aspectos de si mesmo que a gente próprio desconhece, né? Então esse é um aspecto. Um efeito prático mais imediato, eu acho, uma contribuição, eu acho que falta na discussão pública, nas discussões públicas contemporâneas, a gente reconhecer assim as sutilezas, né, e as interconexões entre as diversas perspectivas, né? Então, Jonathan Haidt vem fazendo isso, por exemplo, nos Estados Unidos, o livro dele sobre moral política é em parte isso.
Né, ele diz, olha, né, os sentimentos que os conservadores têm, os pessoal de esquerda também tem, os sentimentos que as pessoas de esquerda têm, os conservadores também têm. Então, tem diferenças, mas também tem, assim, semelhanças, né? E, na verdade, são complementares. Então, né, se tu leva em consideração isso, a perspectiva diferente da tua fica bem mais fácil de entender, porque tu reconhece ela em ti, né? Se é uma coisa completamente alienígena, fica muito difícil da gente entender, né? Uma coisa que tu nunca teve contato. Então esse é um efeito prático. Um outro efeito, mas agora mais não tão imediato, eu acho, diz respeito ao que às vezes se chama de progressos, né? Tem essa discussão sobre os progressos da filosofia, certo? Sabe que a filosofia... Não sei se vocês viram a discussão ontem, teve o Departamento de Filosofia montou um programa de palestras online no YouTube e no Facebook, vocês estão sabendo? Sim, sim. Sim. Tá, se não estão sabendo, vejam lá depois na página do departamento. Então, toda segunda-feira e algumas quartas-feiras vão acontecer essas palestras. Aí começou ontem, teve uma apresentação pública do projeto, que é coordenado pela Priscila, pela professora Priscila e pelo Nicolai. E aí uma hora eles começaram a dizer, não, o que é filosofia? Alguém ali no YouTube fez uma pergunta se tem progresso na filosofia, né? Sabe aquela perguntinha? Aquela perguntinha que aparece sempre. Quais são os progressos da filosofia? Faz assim, né? Bom, eu acho que tem várias maneiras assim de tratar dessa questão, né? Mas eu não, né? Se tem progresso, não tem progresso. Não sei, eu acho que é uma discussão um pouco estéril às vezes, mas eu penso que pelo menos isso dá para dizer, né? Tem um tipo assim de progresso que talvez se possa dizer que a filosofia alcance, que é a de um progresso assim de autoconsciência, né, de autoconhecimento, né? Então um dos objetivos assim, da filosofia é o autoconhecimento. Nós sabemos quem somos, certo? A gente saber quem nós somos. E em parte isso aconteceu, né, da antiguidade para a modernidade, com a introdução da noção de subjetividade. Isso foi um certo tipo foi uma mudança, né, de mentalidade, de cultura, mas foi a exploração de um aspecto que a gente já tinha, certo? Quer dizer, a gente tem a capacidade de refletir, de pensar as coisas subjetivamente, a partir de uma perspectiva, né? Isso foi posto em destaque na modernidade. E ao longo desse período de 500 anos, se exploraram muitos aspectos disso, né? E só que isso não digamos assim, não chegou à nossa consciência. Nós continuamos inconscientes com relação a isso. A gente age como se a gente tivesse uma perspectiva única ou não tivesse nenhuma perspectiva, né? Então esses debates assim tipo tribalistas são debates inconscientes, eu acho. E são debates que supõem, né, eu estou certo, estou errado, só existe uma perspectiva. Certo? Então são debates, digamos assim, pré-modernos, né? Então eu acho que a contribuição que esse tipo de perspectivismo, e perspectivismo que não é o meu perspectivismo, eu acho que isso é algo que está acontecendo, tá? Nós estamos adquirindo consciência, nós estamos assim coletivamente, as diversas culturas humanas estão coletivamente adquirindo consciência de que nós temos essas diversas perspectivas. Nós não temos uma perspectiva, nós temos um sistema de perspectivas. E então isso também é uma capacidade humana, né? E
a contribuição que a filosofia pode dar, que a filosofia em sentido amplo, né? Não a filosofia só praticada por professores de filosofia, por pessoas que se chamam filósofos, mas a reflexão filosófica, eu acho que está trazendo a nossa consciência contemporânea, agora no século XXI, hoje isso já vem acontecendo desde o século XX, a consciência crescente de que nós temos em nós várias perspectivas e um sistema de perspectivas. Então, existe esse progresso, entende? De autoconsciência, de autoconhecimento com relação às nossas capacidades, possibilidades e a maneira de a gente viver. Então, eu vejo esses dois efeitos, digamos assim, práticos. No que diz respeito à conscientização e à disciplina, né, dos debates públicos atuais, e outro mais a longo prazo para a consciência que a gente tem de si mesmo, para a concepção que a gente tem de si mesmo de agora em diante. Ok? Obrigado, professor. Eu falei demais, já. Tu gostaria de contrapor alguma coisa, dizer alguma coisa? Não. Não, acho que não. Eu acho que no geral eu concordo com tudo isso que isso pode, né, fornecer para, sobretudo implicações práticas disso, né, para o debate público e tal. Mas, enfim, não quero insistir na pergunta, mas a ideia do... eu não saberia formular de novo essa pergunta, eu acho que eu não consegui formular bem, eu acho que eu ainda tenho que pensar melhor nela. Mas eu queria voltar à minha primeira pergunta, então, sobre aqueles dois movimentos de resolução de conflitos que tu aborda no final do teu texto. Se tu pudesse explicar um pouquinho melhor o que eles significam, por favor? Sim, é verdade, eu tinha perguntado isso, eu não cheguei a falar nada. Eu acho que, primeiro, alguns desses debates que acontecem contemporaneamente, eles são debates de surdos, porque o que está em questão não são as opiniões que as pessoas têm sobre assuntos particulares, mas a perspectiva delas. Então, entende? Então, o debate não vai avançar enquanto as pessoas não reconhecerem que elas têm perspectivas, ou sentimentos, ou vieses cognitivos diferentes, ou culturas diferentes, ou metáforas diferentes. Então, tem que haver esse deslocamento de nível, a discussão tem que levar em consideração esse outro nível, né, que é o nível da perspectiva, e não o nível assim daquele objeto que está em questão. Quando há muitas dessas controvérsias que a gente presencia hoje em dia, não são controvérsias que têm como ser resolvidas apenas conhecendo melhor os assuntos ali que parecem estar em questão, porque tem outras coisas que estão mobilizando as pessoas, que são essas diversas perspectivas. Então, enquanto isso não for reconhecido, não vai ter solução, tá? Mas eu acho que não basta eu simplesmente dizer assim, eu reconheço que tenho a perspectiva, eu reconheço que eu tenho a minha perspectiva, tu tem a tua, e a minha está certa e a tua está errada, porque isso também não vai resolver, entendeu? Porque isso é quase volta para o tribalismo, é um perspectivismo tribalista, isso na verdade não contribui para nada esse movimento. Então, eu acho que tu tem que, de certa maneira, reconhecer que tu tem a perspectiva que tu tem, mas, ao mesmo tempo, conseguir se distanciar um pouco dela, né? Colocar em perspectiva, refletir sobre ela, se desapegar dela. E porque senão ela volta para aquela discussão de primeiro nível de novo, né? Aqui tem um objeto na nossa discussão e a minha perspectiva fica colada nele. Eu tenho que descolar. Eu tenho que poder descolar ela e poder se afastar um pouco disso, refletir sobre ela. E eu acho que isso não é algo apenas... Isso não tem como ser feito apenas no nível intelectual. Isso não tem como ser feito apenas no nível intelectual. De persuasão e tal.
de argumentos, de raciocínios, porque aí, se eu fico nesse nível, assim, né, eu apresento, né, aqui eu tenho um conjunto de conceitos, eu tenho esses argumentos para pensar assim, assado, na verdade eu estou só fazendo mais do mesmo, eu estou simplesmente apresentando mais argumentos da perspectiva que eu já tenho, ou apresentando uma nova perspectiva ao lado da que eu já tenho. Então, isso aí eu acho que tu não resolve conflitos de perspectivas apresentando, fortalecendo uma perspectiva, enfraquecendo uma perspectiva, ou apresentando novas perspectivas, porque tu só cria mais tu aumenta a pluralidade de perspectivas, né? Ou tu entrincheira elas mais ainda. Então, o movimento tem que ser no sentido de pôr elas em perspectiva. Claro que o trabalho argumentativo, isso é super importante que seja bem feito, né? Porque também tem uma parte dos debates públicos contemporâneos que não funciona porque as pessoas são mal educadas, realmente mal educadas, intelectualmente mal educadas, entende? Não é moralmente. Ou são ignorantes, então tem isso também, né? Claro. Mas, além disso, tem esse outro problema, que é mais, assim, filosófico, que é o de não enxergar, de não ter consciência de si, né? De não enxergar que a gente tem essas várias camadas, esse sistema de perspectivas, mas isso não tem como ser feito apenas no nível intelectual, justamente porque a gente tem esse sistema de perspectivas, né? E umas estão imbricadas nas outras. Então, se tu fica só no nível intelectual, tu corre sempre o risco de racionalizar, que é o que o Jonathan Haidt e o Daniel Kahneman dizem, né? Em geral, quando a gente apresenta um argumento, a gente apresenta um argumento para justificar aquilo em que nós já acreditamos, né? Ou para criticar aqueles que têm opiniões contrárias, e não para refletir. Então, a reflexão não é um... então, eu acho que esse é um trabalho que precisa ser feito em parte pelo cultivo, né, de atitudes que não põem em destaque, assim, que a gente se relaciona com as outras pessoas não a partir de uma perspectiva, que essa perspectiva intelectual ou egóica tende a se anular, né? Então, quando a gente tem assim, um envolvimento afetivo, sentimental com outras pessoas, ou quando a gente tem digamos assim, envolvimento artístico com a natureza, com o ambiente, um apreço artístico, né? Então a parte assim da avaliação, o julgamento intelectual se esvanece, fica em segundo plano. Ou então quando a gente tem essas atitudes das pessoas assim, né, que são as experiências religiosas, não a teoria religiosa, não aquele ritual religioso, mas a experiência religiosa, né? A experiência religiosa é a experiência de anulação do ego, né? É uma experiência de anulação do ego. Então, tu não... a tua vontade, o teu desejo fica meio que desaparece, fica mitigado, ela fica enfraquecida. Da mesma maneira, quando tu está muito envolvido assim, com um concerto musical, com uma obra de arte, né? Tu fica assim, transposto ali naquele momento. E tu se esquece de si, tu se esquece do tempo, das limitações. Então, eu acho que para esses movimentos, para esses engajamentos acontecerem e serem bem-sucedidos, né, a gente precisa não apenas reconhecer que tem perspectivas, mas também se desapegar um pouco delas. Mas esse desapego não tem como acontecer só pensando sobre isso. Tu tem que incorporar uma certa atitude, né, que estimule a anulação do teu ego. Eu acho que isso é o que dizem. Eu acho que a gente tem bons indícios disso na psicologia, viu? Isso não é o que eu estou inventando. Eu acho que isso é o Kahneman, o Haidt fala coisas assim, enfim, os psicanalistas dizem coisas assim. Eu acho que não é nenhuma novidade, não é original isso que eu estou dizendo, isso, né? Então, o método filosófico aqui é um parte com um método das artes marciais, né? Das artes marciais, porque tu tem que, sabe, quando a pessoa tá praticando artes marciais, ela treina os golpes lá, sei lá, karatê, kung fu, sei lá o que.
jiu-jitsu, né? Ela treina para quebrar a cara do outro, né? Vai dar um soco na cara, tu tem que atravessar o corpo da outra pessoa. Tu não treina assim para dar um soco no peito do cara, na barriga do cara. Tu treina para o teu braço atravessar a outra pessoa, né? Matar ele, na verdade. Então, tu treina isso, certo? Mas tu também treina, ao mesmo tempo, uma atenção de segunda ordem para que, se tu sentir que tu vai machucar o outro cara, tu freia, tu para, tu sai fora. Então, o artista marcial, ele treina as duas coisas, né? Ele treina como destruir e como evitar isso. Então, ele tem que se colocar em duas mentes simultaneamente, né? E nós temos essa capacidade. A gente tem muitos indícios que nós temos essa capacidade. O Ian McGilchrist falou agora no livro dele sobre os dois hemisférios cerebrais, as funções diferentes que ele tem. A gente tem essas experiências de dissociação não patológica nas religiões. A gente tem, enfim, os treinamentos em psicologia. A gente sabe que a gente tem perspectivas assim diferentes. Enfim, a gente tem muitos indícios disso, não é só nas artes marciais. Mas a ideia é a mesma, tá? Eu acho que a gente tem que treinar na filosofia o cultivo de várias perspectivas simultaneamente, não uma mentalidade assim monolítica, né? Entende? Acho que isso no que diz respeito assim ao estilo e ao método de uma filosofia perspectivista. E eu acho que isso vai acontecer, não? Eu acho inevitável em parte inevitável que isso aconteça, porque eu vejo isso surgindo espontaneamente, né? Em vários locais ao mesmo tempo. Por exemplo, o livro do Jonathan Haidt é um exemplo disso. E o Jonathan Haidt é um exemplo disso. Rogério, só para contribuir, me parece assim, eu gostei muito, né, da disciplina, já tinha comentado contigo em outra oportunidade, mas me parece que um dos méritos desse debate que tu propôs é o fato assim da gente também andar no encalço da ciência, né, e de como esse debate ele nos dá assim ferramentas para pensar o conhecimento de uma perspectiva mais, vamos dizer assim, ampliada, na medida em que a gente traz diferentes abordagens de ciência, diferentes formas de olhar para esses objetos, né? Pensar psicologia, pensar neurociência, pensar ciências sociais. Eu talvez tenha um pouco mais de sensibilidade para isso, porque não sou nativo da filosofia, venho de uma outra área, e sempre me agradou essa capacidade, assim, desenvolver essa capacidade de olhar para as diferentes disciplinas e pensar como é que a gente pode pensar isso em conjunto. E eu lembro, assim, no início dos anos 2000, participava de um grupo de filosofia ambiental com o professor Rocha, né, já não faz mais parte do quadro de professores, e em alguns debates, assim, ele se mostrava um pouco pessimista, né, ao discutir a questão do meio ambiente, de como é que a gente vai entrar numa discussão sobre o meio ambiente, trazer o argumento do Santo Agostinho, do Kant, do Hegel, né, e ele às vezes colocava meio pessimista de como é que a filosofia poderia entrar nesse terreno, num terreno tão candente como era, por exemplo, a discussão sobre meio ambiente, e ter alguma contribuição que fosse relevante para disputar em grau de igualdade com as posições políticas, econômicas que as pessoas discutem, né. E eu acho que, na verdade, o papel da filosofia é esse, é não fugir desse debate, é estar presente e estar participando dentro daquelas discussões que, de fato, são quentes, que, de fato, estão colocadas aí. Mas me parece que isso, por outro lado, talvez, não sei se incomodaria algumas pessoas no sentido de achar que a filosofia perde um pouco do seu objeto próprio, né, na medida em que tu mescla, assim, com as ciências e tu transita. Eu não sei, a minha é bastante confortável, mas eu tenho um pouco essa impressão de alguém que vem de fora, que alguns filósofos se incomodariam um pouco com essa ideia de transitar por outras ciências e que isso esvaziaria um pouco a filosofia do seu objeto próprio e original, ou seja, criaria um certo desconforto ao ter que talvez estar circulando assim por outros campos do conhecimento, que às vezes a gente de fato não tem aquele conhecimento para estar discutindo, né? Por exemplo, McGilchrist é um cara da neurociência, às vezes a gente dentro do texto ali se perde um pouco no que ele está trazendo, mas eu acho que isso é meritório, que a gente procure fazer esse debate, procure ganhar também essas novas, digamos, competências de olhar para esses textos e pensar em cima deles. Acho que isso tem, independente das áreas de cada um dos colegas, mas acho que isso traz aspectos positivos para todo mundo, independente da área, né? Um pouco isso que eu penso.
sim. Não, tá muito bem. Eu penso assim também. Eu acho que bom, eu acho que eu sou perspectivista em filosofia também, né? Eu acho que não tem uma filosofia, não existe assim como não existe a ciência ou a arte, né? Também não existe a filosofia. Tem várias filosofias, tem várias tradições filosóficas e elas respondem a anseios diferentes. Pessoas diferentes têm anseios diferentes, interesses diferentes na filosofia e tudo bem. Eu acho que, enfim, que existe, que é assim que as coisas são, né? Na natureza as coisas são assim. Não é uma... Então, não cabe a mim, eu acho que não cabe a ninguém dizer faz isso ou não faz isso, né? Isso é filosofia, não é filosofia, né? Tem pessoas que fazem isso aqui é filosofia, isso aqui não é filosofia. Então a pessoa fica se comportando como se fosse um padre da filosofia, tá entendendo? Faz isso, não faz isso porque isso não é filosofia, faz isso porque não sei o que é. Sabe como se que não, para mim eu acho assim, eu acho risível até essa atitude, né? Eu acho que pouco importa se o nome disso que a gente está fazendo em filosofia não é filosofia, né? Eu acho que ele tem que se justificar pelos seus produtos, pelos seus frutos e não pelo nome que a gente dá. E depois ninguém é dono da palavra filosofia, né? Eu acho que a filosofia pode ser usada de várias maneiras, ela já foi usada e é usada de maneiras muito diferentes. Então, da mesma maneira que a arte, né? A música é uma arte, o cinema é uma arte, a pintura é uma arte. Enfim, tem vários tipos de pintura, de música, teatro, enfim. Ninguém é dono e qualquer um pode criar novas formas artísticas e criar novos tipos, da mesma coisa com a filosofia. Eu acho que essa ansiedade assim com saber se isso é filosofia ou não é filosofia é típica de departamento de filosofia. É uma coisa assim meio burocrática, sabe? Será que eu estou no departamento certo, né? E então é uma coisa assim que é produzida meio artificialmente pelo ambiente em que a filosofia é praticada predominantemente hoje em dia, que são os departamentos de filosofia. Esse tipo de preocupação não existia, por exemplo, na antiguidade, no início da modernidade, quando os filósofos não eram professores, nem existia um departamento de filosofia, né? Então, se tu pega os textos de Aristóteles, está tudo misturado, lá tem biologia, tem política, tem metafísica, tem lógica, está tudo junto, né? Descartes tinha matemática, tinha medicina, tinha engenharia, tinha de tudo, né? E então, depois, quando começa a ver essa especialização, né, a filosofia acaba entrando num departamento. E aí, aí é que começa essa discussão, o que é filosofia? Só no início do século XX, quando se criam os departamentos de filosofia, é que começa a discussão sobre o que é filosofia. Então, ela é parte motivada pelo interesse assim profissional em justificar a posição que se tem. Mas eu acho que esse debate ele meio que se perdeu o sentido nos últimos anos, porque nos últimos assim 50 anos, porque muitos cientistas começaram a fazer filosofia descaradamente, né? Tipo Ian McGilchrist. Ian McGilchrist é um psiquiatra fazendo pesquisa lá sobre o cérebro e citando Heidegger. Vocês entendem? O Tomazello. Tomazello é um psicólogo, né, biólogo, e ele está citando Paul Grice, lá, o filósofo da linguagem. Vocês entendem? Então, aí, né, então agora, né, então é óbvio que essa é uma discussão, digamos assim, puramente, me parece uma discussão mais assim terminológica e meio estéril do que uma discussão assim interessante e produtiva, né? Eu acho que aconteceu isso, é um fato, né? Os temas clássicos da filosofia começaram a ser tratados por cientistas. Em parte isso se deveu ao interesse dos cientistas, em parte se deveu à retração que aconteceu na filosofia. A filosofia, uma parte da filosofia
se tornou minimalista, né? Se concentrou em questões assim de análise da linguagem, ou, enfim, de o que a gente quer dizer, né? Quando diz isso, aquilo, né? Ou possibilidades lógicas, ou metafísicas assim muito abstrusas, né? E então aquelas questões assim que foram da tradição filosófica desde a da antiguidade, né? O que é o ser humano, né? O que é virtude, o que é ah, sei lá, o que é o conhecimento, coisas desse tipo, passaram a ser tratadas por psicólogos, por biólogos, por antropólogos. Então, então eu não acho que isso seja assim nenhum problema, né? Mas também se outras pessoas acham que é um problema, azar é delas, sabe? Porque elas têm jeito de achar, não tem nada que... Talvez exista algo em mim também que se incomode com isso, né? Vou saber. Que mais que... deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Deixa eu ver, Daniel, tá por aí? Daniel, gostaria de... Oi, tô. O meu comentário ele não tem tanto a ver com as questões que tu tratou até agora, e sim com o final do vídeo, né, a pré-aula. Mas isso, enfim, eu vou sair do contexto todo, enfim, te fazer um elogio sobre o casamento que você tentou fazer entre a Estia e o Dionísio. Mas isso acho que não é para agora, isso não é para agora, para aula. Enfim, eu não tenho nenhum comentário agora. É um casamento impossível, né? Porque a Estia não sei, eu achei muito bacana, fiquei pensando naquela possibilidade. A Estia é virgem, casta, ela não quer saber de casamento. E Dionísio e Dionísio é o contrário, né? É um casamento Enfim. impossível. Enfim. É um casamento impossível. É um casamento caótico, né? Então, talvez por isso eu acho que ele seja apropriado para nossa época, que nós vivemos mesmo na época caótica, e o desafio nosso é reconhecer, né, isso em nós não assim, digamos assim, empurrar para o lado e dizer não tem nada a ver com isso. Eu acho que nossa cultura está assim. Então a gente tem que tentar integrar esses diversos lados, né, das nossas assim aspirações, interesses, possibilidades da nossa natureza. E então eu acho que essa é uma tarefa, esse foi um tipo de filosofia que se fez, né, tradicionalmente, que consistia na busca, né, pela autoconsciência, o autoconhecimento, quem somos nós no final das contas. E eu acho que do ponto de vista contemporâneo, o que se apresenta para nós é isso. Nós mudamos, né? Os seres humanos mudaram, a cultura mudou, os comportamentos mudaram. Então, nós hoje somos assim, eu acho, né? Nós hoje somos, né, se a gente tem, reconhecendo assim, a evolução das espécies, tem a evolução da cultura também, eu acho. A gente tem que aceitar isso, eu acho. Então, essa perspectiva, digamos assim, biológica, científica, né, impõe restrições agora para a concepção que nós temos sobre nós mesmos. E uma das restrições é isso, ou seja, tem mudanças e nosso estado atual é esse. Mas eu acho que se presta, né, para uma filosofia à moda brasileira, vocês não acham? Filosofia à moda brasileira. Eu acho que no Brasil, em particular, nós temos essa tradição perspectivista, né? Isso é uma herança dos índios aqui, né? Os índios são perspectivistas, os índios brasileiros são perspectivistas. Então, talvez para nós, que não temos aquela tradição, não somos herdeiros assim puros, né, da tradição europeia, nós somos mestiços, todos. Então, a nossa cultura é mestiça, né? Então, a gente tem talvez isso para nós seja mais fácil, eu acho.
eu acho que é uma contribuição que nós brasileiros podemos talvez tentar articular aí, né, para a filosofia mundial, né, essas possibilidades perspectivistas e mais fluidas, assim, né? Mas é só isso é mais um sentimento do que um pensamento, tá? Eu não sei quem mais. Felipe, tu gostaria de dizer alguma coisa? Tu que. Alô, Felipe? Tá por aí? Oi. Only gratitudes. Tá bom. Muito obrigado. Não, eu vou descrever depois, mas é a respeito de um paralelismo interessante com o perspectivismo, os problemas que eu vejo colocados por muitos intérpretes de Nietzsche, né, com relação ao próprio perspectivismo dele, né. Então tem paralelos que surgiram, questões bem interessantes assim, que eu acho que podem ser uma contribuição legal. Te agradeço por me permitir pensar junto contigo essas coisas. Não, capaz. Tudo bom.